Então, tá bom, deixa eu só pegar um copo de água. Você pode ir fazendo agora, que eu imagino que é só ir daqui para frente, né? Isso, daqui para frente. Então, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, para todos os participantes aqui, vocês devem ter visto que desde ontem até o dia de hoje a gente teve excelentes palestras de diferentes pesquisadores, professores e estudantes nas comunicações orais, falando de diversas aplicações, tanto em ciência, inovação, tecnologia. Tivemos palestrantes tanto da parte acadêmica como da indústria, certo? Então, eu espero que vocês tenham usufruído muito bem desse workshop, e a gente certamente está chegando agora no final do nosso evento, e para isso a gente preparou uma palestra muito especial, de um convidado muito especial, por sinal, que é o professor Vanderlei Bagnato. O professor Vanderlei Bagnato, ele dispensa de qualquer tipo de apresentação, certo? E é muito difícil poder fazer um breve resumo da história acadêmica, do currículo dele, certo? Então, eu vou citar aqui apenas alguns pontos que eu achei importantes, só para não tomar muito tempo do professor Vanderlei Bagnato. Então, ele concluiu simultaneamente o bacharelado em Física na Universidade de São Paulo e Engenharia de Materiais na Universidade Federal de São Carlos. Ele realizou mestrado em Física na USP e doutorado em Física no MIT. Atualmente, o professor Vanderlei ele é professor titular da USP e é diretor do Instituto de Física de São Carlos. O professor Vanderlei ele é membro de várias academias de ciência importantes ao redor do mundo, dentro das Academia Brasileira de Ciências, Academia de Ciências para Desenvolvimento do Mundo, Academia Pontífice de Ciências do Vaticano e da National Academy of Science, nos Estados Unidos. Se vocês vão para o currículo do professor Vanderlei, vocês podem observar que ele foi agraciado com diversos prêmios, nos quais a gente pode destacar o prêmio, o título Pesquisador Emérito do CNPq, ele tem um prêmio de Mercosul de Ciência e Tecnologia, o título de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, e recentemente o prêmio Almirante Álvaro Alberto, que é considerado o principal prêmio de ciência e tecnologia do Brasil. O professor Vanderlei ele atua nas áreas de física atômica e aplicações da óptica, nas ciências da saúde, certo? E, aliado a todo esse vasto programa de pesquisa científica que o professor Vanderlei realiza, ele também dedica muito de seu tempo à difusão e educação científica, procurando promover várias iniciativas para o desenvolvimento da ciência desde o ensino fundamental. Nessa época, agora que a gente está de pandemia, a gente está muito ciente de todas as aplicações de ciência, que as contribuições da ciência para essa época que a gente está vivendo, e é sobre isso que o professor Vanderlei vai falar um pouco para nós aqui. Quais são essas aplicações da ciência para o Covid-19? Então, professor Vanderlei, eu agradeço novamente pela sua participação em nosso evento e eu cedo a palavra para você. Bom, muito obrigado, Albert. Queria agradecer o convite. Na verdade, eu sou um grande amigo de Recife, né? Porque eu tenho muitos amigos aí, tanto na física quanto na engenharia. Então, é sempre um prazer poder contribuir com as iniciativas aí de vocês. Caso vocês não estejam ouvindo bem, dê um sinal aí para eu poder ver o que está acontecendo aqui. Porque ultimamente eu estou... olha, que eu já dou aula na internet, na televisão há muito tempo. Eu tenho vários cursos de física, né? Sim, sim. Já antes dessa pandemia, 20 anos antes, eu já estava colocando o curso básico de física inteiro em canais de televisão. Claro que naquela época não era ainda a internet o mais forte, mas a gente tinha em canais educativos, né? Sim, estava disponível. Claro. Aí entrou esses MOOCs, eu também fiz o primeiro MOOC aqui no Brasil de física. E então eu deveria estar muito melhor preparado com as tecnologias novas, mas elas mudam toda hora, né? Cada vez que eu estou usando o Zoom, eu tenho que puxar algum aplicativo novo. Sim. Isso certamente está acontecendo para tornar a nossa vida mais fácil.
Porém, eu sou de uma geração que demora um pouquinho para absorver toda essa tecnologia. Mas eu espero que isso não comprometa a ciência que eu vou contar um pouco para vocês, tá bom? Certamente. Se alguém não estiver ouvindo, ou a imagem não estiver boa, alguma coisa, me dá um alerta para que eu possa procurar corrigir aqui. Ok, professor. Muito bem. Eu, na verdade, sou físico atômico molecular. Então, eu trabalho com átomos frios. É assim que eu fiz a minha carreira de físico. Continuo fazendo, eu não me considero ainda fora da atividade. E, dentro dos átomos frios, mais recentemente, eu trabalho com um tópico específico, que é de turbulência quântica. E é um tópico, imagine, turbulência é importante, quântico também. Então, eu estou tentando combinar essas coisas. Mas eu sempre fui, como eu sou engenheiro de materiais, eu sempre fui bastante fascinado, vamos dizer, pelas aplicações da ótica, da física, em áreas diversas, né? Como materiais, processamento de materiais, como na área da saúde, processamento de material vivo, né? É isso que eu vou contar um pouco para vocês. Por que eu vou contar um pouco disso? Porque eu acho que o mundo está virando tanto e tão depressa, né, as suas necessidades, que as aplicações da física na área da saúde estão se transformando nas coisas mais importantes. E um trabalho desses, como que vocês fazem aí, de engenharia física, certamente precisa ter o conhecimento físico consolidado, ao mesmo tempo tem que estar alerta para aquilo que está acontecendo do ponto de vista de aplicações, que elas estão aparecendo de forma rápida. Né? Muitas vezes nós temos alguns princípios, né? Que nem aprender a lei de Newton. A gente aprende a lei de Newton, mas a engenharia aplica muito. Eles não estão aprendendo de novo a lei de Newton, já aprenderam a lei de Newton. O que eles estão fazendo hoje é desenvolvendo novas aplicações. E no mundo quântico, isso está acontecendo rapidamente. Tanto é, viu, Albert, que eu estarei oferecendo semestre que vem um curso de mecânica quântica ou conceitos quânticos para não físicos. Mas, na verdade, ele serve para os físicos que queiram fazer aplicações, porque nós vamos falar um pouco de quântica na biologia, quântica na ciência dos materiais, né? Quântica nos sensores modernos, tanto biosensores quanto outros. Então, já fica um convite aqui para que o pessoal aí da Engenharia Física de Recife possa participar, porque vai ser aberto. A única coisa é que vai ser em inglês, porque nós estamos fazendo simultaneamente aqui e no Texas. Ótimo. Agora eu sou um fellow, então eu tenho que dar um curso semestral lá e eu vou fazer online, obviamente, porque nessa situação não dá para fazer diferente. Certo. Muito bem. Então vamos ao nosso tema. O nosso tema é a ótica a serviço da vida. Métodos terapêuticos, controle microbiológico. Obviamente que eu estou interessado em vários aspectos disso. Eu estou interessado em alguns aspectos básicos também. Mas, aqui em São Carlos, como nós temos uma conexão muito grande com empresas, nós somos uma unidade Embrapa, o meu grupo tem 26 projetos com empresa. Na verdade, tem sido um grande sustentáculo para alunos. Eu e minha equipe, obviamente, nós temos formado alunos que já estão indo direto para as empresas. Mesmo nessa situação de crise sanitária, muitas empresas, inclusive existe uma empresa que nasceu das nossas iniciativas na área farmacêutica, que está em grande expansão agora. E muitas outras na área de dispositivos, que eu vou mostrar alguns para vocês. Então, eu vou falar um pouco sempre dos fundamentos, porque é importante para nós, né? Nós, físicos, seja físicos aplicados à engenharia ou a qualquer outra coisa, temos que conhecer os conceitos básicos. Caso contrário, nós somos
pior do que os engenheiros. Então, não podemos. Os engenheiros fazem muito bem essa parte de aplicar. E nós temos que vir com princípios básicos que permitam construir aplicações em cima deles. Para isso, é importante que a gente aprenda bem os princípios básicos. É por isso que vocês estão aí fazendo um curso de engenharia física, mas tem que aprender algumas coisas básicas que nele que a disciplina exige, né? Muito bem. Então, como que nós estamos divididos aqui no meu grupo, só para eu introduzir um pouco o meu grupo. Nós somos um centro de pesquisa estadual, que chama-se CEPOF. Somos também um desses institutos nacionais de ciência e tecnologia, que chama INOF. E nós trabalhamos aí, como você pode ver, em física atômica, em biofotônica, que vai ser o principal foco das coisas que eu vou falar. Desculpa. E também em nanoplasmônica, porque nós montamos aqui uma facilidade de nanofabricação, porque é uma interface importantíssima da engenharia com a física, né? O mundo nanométrico acaba sendo algo importante. E aí nós fazemos muita difusão, como o Albert falou. Nós temos um canal de televisão 24 horas ao ar, e agora ele também está no YouTube, com muitas aulas, palestras e tudo isso. Fazemos inovação e estamos sempre preocupados com uma parte da inovação. A minha opção tem sido para a área da saúde. E quando eu falo área da saúde, às vezes eu estou falando também da saúde ambiental. Tá bem? Então, você vai ver que a gente tem algumas coisas. E o que eu vou fazer na palestra de hoje é dar uma visitada olhando a biofotônica, que é uma área importante da aplicação da ótica dentro da saúde. O que nós fazemos normalmente nessa área? Nós estamos preocupados em fazer uma interface da ótica com as ciências da vida. Isso pode ser feito de várias maneiras, né? Nós trabalhamos muito com terapêutica e controle microbiológico. E para fazer isso, nós temos que entender como que determinados fenômenos acontecem a nível celular ou a nível de um micro-organismo. Extrapolar isso para algo mais complexo, que são modelos animais, normalmente a gente chama de modelos experimentais, até a gente chegar ao modelo clínico. Então, a gente percorre aqui no nosso centro de pesquisa esse caminho que você está vendo aí, que significa, de alguma maneira, ter uma concepção básica na cabeça, fazer um ensaio com algo que é vivo, pode ser células ou micro-organismo, transferir os resultados para um modelo experimental e chegar na clínica. Então, aqui nós procuramos sempre chegar na clínica, tá certo? Nós procuramos chegar na finalidade que a gente se propôs. Sempre utilizando ótica. Bom, ultimamente nós estamos também utilizando mecanismos de ultrassom, que são ondas diferentes das eletromagnéticas que nós estamos acostumados, né? São ondas mecânicas no meio. Mas como você mexe com um meio, às vezes dá uma chacoalhada nesse meio, é importante para você chegar a ter efeitos importantes óticos. Nós nunca fazemos ultrassom sozinho. Nós sempre procuramos combinar com ótica. Tá certo? Principalmente combinando o que chama de cavitação ou homogeneização. Eu sempre digo que uma reação, seja ela induzida por luz ou não, ela é muito mais eficiente se você homogeneizar. Os químicos sabem disso, tanto é que a visão do químico que nós temos para fazer uma reação química é pegar o tubo de ensaio e dar uma chacoalhada para produzir a reação. A gente faz isso também dentro do ser humano, dentro de uma célula, só que utilizando ultrassom, tá bom? Então, a gente tem combinado muito ultrassom para atingir determinadas coisas que nós queremos atingir. Muito bem. O nosso princípio básico está nessa transparência, que é uma transparência velha já que eu tenho. Nós vamos lá dentro.
Todo mundo aqui sabe como que a luz interage com átomos e moléculas, e interage, principalmente com aquelas que fazem que constituem as membranas, né? As partes essenciais da vida. Por isso que nós não somos transparentes, porque a gente absorve essa luz toda, mesmo o raio-x, né? No extremo do espectro eletromagnético, nós absorvemos. Praticamente, nós temos um tipo de absorção em qualquer região do espectro eletromagnético. Eu não preparei nada para falar dessa vez, Albert, mas você poderia imaginar o ultravioleta, né? Porque a gente fez muitos aplicativos, a gente começou alguns dos aplicativos aí na área de descontaminação com ultravioleta, e o ultravioleta ele é bacana porque ele vem e absorve muito regiões de densidade eletrônica alta, que são as duplas ligações. Então, se você jogar ultravioleta sobre uma célula, por exemplo, o material genético é altamente afetado, porque a absorção é grande, você pode ter, inclusive, produção de fotoelétrons, você pode desfazer ligações químicas, e aí você consegue inativar micro-organismo. Ou numa célula, você consegue modificar o material genético, e aí vem problemas, né? De mutação e assim por diante. Mas a luz visível, ela não é tão energética, ela pode excitar, nós somos todos coloridos, basta você ver uma célula, qualquer célula que você tire de um ser humano no microscópio, você vai ver que ela tem um monte de cor, mesmo sem ter sido corada. A razão disso é que nós temos cromóforos naturais. Nós temos substâncias que absorvem diferentes comprimentos de onda, e isso é interessante, porque moléculas excitadas, elas acabam participando de reações químicas de forma diferente. Então, utilizando luz, nós podemos fazer muita coisa dentro da célula. Eu trabalho em 3 frentes. Uma é, vamos lá e modifica o metabolismo, acelerando ou retardando. A outra é, não, adiciona uma molécula extra que eu posso excitar e ela pode participar de uma reação química importante ali dentro. E, finalmente, a última é, bom, vamos agora combinar essas reações que eu falei com outros tipos de radiação ou mesmo ondas mecânicas, como é o caso do micro-ondas, do ultrassom. E tudo isso acontece em toda a região espectral. Muito bem. O que a gente faz com isso? Nós atuamos em várias frentes. Nós temos parceria com a Embrapa na agricultura, no ambiente, para controle de micro-organismo. Na agricultura ainda pode introduzir aí a parte de segurança alimentar. Nós que estamos na física temos muito a contribuir com isso. A nossa indústria, ela é fortemente de caráter alimentar, né? Nós vendemos muita coisa para o mundo e cada vez mais as exigências estão apertando o cerco para que a gente introduza tecnologia nesse setor. E tecnologia não é só produzir mais. Tecnologia é embalar melhor, é eliminar os micro-organismos que estão lá, é fazer 100% ensaios de certas toxinas que estão no nosso alimento e assim por diante. Então, nós estamos trabalhando muito nessa frente com as técnicas que eu vou mostrar para vocês. E aí nós atuamos em tudo isso que você está vendo aí, né? Porque a luz é interessante. Ela pode ser utilizada para alterar metabolismo, portanto, ela tem parte do tratamento. Mas ela sempre interage e uma parte volta. Então, ela é importante para a leitura do que está lá. Então, ela é importante para diagnóstico. Tá certo? E tem ciência básica a ser feita, tem muito experimento, muita instrumentação que nós físicos adoramos fazer, né? Porque toda vez que a gente faz a instrumentação, nós estamos dando a outro a capacidade de utilizar o princípio que a gente desenvolveu. Não é verdade? Então, isso é importante. Muito bem. Na parte de tratamento, nós trabalhamos com a fototerapia e a fototerapia dinâmica, que eu vou mostrar para vocês. E na parte de diagnóstico, bom, até pouco tempo a gente só trabalhava com fluorescência, tanto no domínio de imagem quanto no domínio de frequência e tempo.
Ou eu meço o espectro da fluorescência, ou eu vejo o domínio temporal da fluorescência, depois que eu excitei, como é o decaimento. Tudo isso é importante para a gente poder trabalhar aí no diagnóstico. E hoje nós estamos fazendo até outras coisas voltados com a parte de fluorescência, que vai além de um fóton, vai além da chamada ótica linear, indo para o domínio não linear, que é extremamente importante para você saber distinguir, por exemplo, lesões malignas de não malignas. Mas como o meu tempo é finito aqui, eu tenho que explorar alguns aspectos. Então, eu resolvi que eu não vou explorar o aspecto diagnóstico. Eu vou explorar mais o aspecto terapêutico, tá bom? Muito bem. E o que a gente tem feito no aspecto terapêutico? Bom, nós temos feito várias coisas. Claro que aí eu botei o primeiro, pulmonary diseases, porque está na hora, né? Nós estamos nesse momento. Hoje nós somos capazes já de tratar a pneumonia com inalação de um fotomedicamento e iluminação extracorpórea, totalmente não invasivo. E eu acredito que isso vai ser muito importante. Mas nós temos tratado todas essas doenças aí, que estão aí, que eu vou, de alguma maneira, passar para vocês. Na área de lesões de regiões de cancerização, nós tratamos as displasias. Na região de câncer, nós trabalhamos no câncer de colo de útero, oral e o nosso grande programa nacional, que está prestes a ser aprovado pelo SUS, que é na parte do câncer de pele. E, mais recentemente, nós estamos trabalhando em outras muitas técnicas, inclusive a de limpeza de órgãos para transplante. Muito bem. A gente teve que pegar alguns pontos, alguns pilares para se apoiar, que são os chamados desafios. O nosso desafio hoje está em cima de câncer, controle microbiológico e doenças crônicas. Porque muitos desses não têm solução, tá bom? Ou a solução é muito cara para a realidade de países como o nosso. Então, nós nos apoiamos em cima disso. E aí caiu no colo o problema da segurança alimentar. Né? Não sei se você sabe, mas eles estão estimando que 3,8% de toda a economia mundial vai ser utilizada para combater a resistência, as bactérias resistentes, tanto em alimento quanto em ser humano. Você já conhece muita gente que teve infecção de garganta e que o antibiótico não foi muito bom. Isso é o problema das bactérias resistentes, tá bom? Você conhece problemas que estão no alimento e que o pessoal não está conseguindo, de alguma maneira, eliminar. E o mundo ainda não se habituou ao comércio da carne processada, da fruta processada. Todos nós gostamos de comer coisas in natura. Até carne, né? Até o peixe. Carne, obviamente, não está somente associada à carne vermelha, ou à carne bovina ou suína, mas também aos peixes, né? Então, esse é o nosso foco. Porque nós temos que pisar em cima de algum pilar. Então, nós pisamos em cima desse. Doenças crônicas. Você sabe que o Brasil tem mais de 20 milhões de brasileiros, 20 milhões é 10% da população, que estão acometidos de doenças crônicas. Quais são as doenças crônicas? Diabetes, fibromialgia, artrose e artrite, Parkinson, são doenças crônicas, para as quais a ciência está ainda tentando solução. Mas as técnicas ópticas ajudam muito, como eu vou mostrar para vocês em alguns casos. Os laboratórios que nós temos aqui em São Carlos são laboratórios como tem aí em Recife ou tem em qualquer lugar do Brasil, né? Um monte de laser. A diferença é que agora, de vez em quando, aparece um paciente no meio da história, um rato. A gente gosta de rato. Olha, eu sou um dos físicos que mais mata rato no mundo.
nós já chegamos a matar mais ou menos 3.000 ratos num ano. Aliás, não, desculpa, 3.500 foram alguns dos números que eu tenho aqui associado. Isso significa que se tiver um inferno do rato, eu estou condenado aí para ele. Se tivesse aí o tribunal dos ratos, eu seria um desses criminosos. Obviamente que, por exemplo, o programa do câncer de pele, nós matamos muito rato, mas hoje nós já tratamos mais de 6.000 pessoas aqui no Brasil. Nós já tratamos. Eu acho que, assim, contando todos os programas, chega a ser da ordem de 7.000 pacientes tratados e curados. Então, mas eu também curo câncer de rato, pneumonia de rato. De tal maneira que, se tiver um céu dos ratos, pode ser que ainda existe uma balança e eu serei julgado aí no meio termo. Mas os laboratórios são dessa forma. O que eu vou explicar para vocês está em 3 níveis. A chamada fototerapia, que é um negócio antigo, mas as bases ainda são infantis, são emergentes, vamos dizer. O problema da fotoquimioterapia, reações fotoquímicas e a fototerapia dinâmica. Então, vou explicar para vocês nesses 3 níveis. O que é a fototerapia? É algo que só precisa da luz para fazer algum efeito. Trabalha com as moléculas naturalmente existentes na gente. A fotoquímica ou a fotoquimioterapia, ela precisa de adição de moléculas. Não necessariamente para produzir morte, às vezes somente para produzir ação do medicamento. Estão entendendo? Eu coloco o medicamento que vai e eu vou num lugar acionar aquele medicamento. Já se estão falando aí com a nanotecnologia em acionar antibióticos que possam estar no lugar desejado. Então, eu não aciono ele para todo o local, eu aciono para um foco, para um ponto de infecção. E a terapia e a fotodinâmica, que é algo que combina uma molécula que eu vou introduzir, que normalmente nós não temos em quantidade suficiente, luz e oxigênio. Oxigênio nós temos muito nas nossas partes. Nós temos muito poucas partes que são anaeróbicas. A maior parte da gente é aeróbica, precisa de oxigênio. E tem oxigênio presente. Muito bem. Como que é o princípio fotodinâmico? O princípio fotodinâmico está escrito aí nessa transparência. A gente coloca uma molécula, a mais preferida da gente é aquelas parecida com a porfirina, com as clorinas. Por quê? Porque elas têm uma boa absorção e, uma vez que elas estão no seu estado excitado, elas podem transferir energia para o oxigênio. Transferindo energia para o oxigênio, vocês já aprenderam aí princípios de química e de... Você sabe que o oxigênio são dois átomos formando uma molécula e dividindo elétrons entre si. Normalmente, esses elétrons estão no estado tripleto. Se você converter o oxigênio, o spin de um dos elétrons fazem parte desse compartilhamento, você produz o que nós chamamos do oxigênio singleto, que ele é metastável. Ele é muito reativo. Ele vai lá e destrói, oxida o que estiver perto dele. Então, se eu conseguir produzir essas espécies lá no interior da célula, ou na proximidade de um micro-organismo, ou mesmo dentro de um micro-organismo, eu produzo morte celular, no caso de células de câncer, ou eu produzo eliminação de micro-organismo, se for o caso de micro-organismo. Tá certo? Bom, ultimamente nós estamos utilizando muito ultravioleta e outras coisas mais, mas eu não vou entrar em detalhes. A fototerapia, por outro lado, é luz que você incide no tecido e ela vai penetrar, uma parte vira calor, você vai falar, pô, essa é a parte trivial. Não é tão trivial, porque nós não somos condutores térmicos. Colocar um corpo aquecido
próximo da minha pele, não quer dizer que o interior vai estar aquecido. Tanto é que tem grandes queimaduras que são superficiais. O sangue não chega a ferver. Se eu conseguir converter luz em calor no local correto, nós somos muito termoativados. Então, eu posso usar a luz como uma dessas fases para levar energia do interior nas proximidades dos vasos ou de uma glândula e produzir calor ali de tal maneira que eu tenha um efeito térmico que é capaz de fazer miséria. Muitas das coisas que a gente faz em fototerapia só com luz é térmica. A gente vai lá dentro, aquecendo levemente, eu modifico o metabolismo, eu induzo formação de vasos, eu induzo dilatação de vasos. Tá certo? E tudo isso acontece. Eu não sei se vocês estão vendo essa figura que eu botei aí, uma molécula tremenda, tudo isso. É só para indicar que muitas das coisas que acontecem são térmicas, que essas vibrações todas aí da molécula, né? Isso é o calor que eu converto energia eletromagnética em calor, né? Lembre-se, vocês já são quase cientistas maduros, a maioria, alguns já são, né? O calor não emite sol, né? O calor, desculpa, o sol não emite calor diretamente, ele emite luz que, encontrando a matéria, vira calor, porque calor é energia mecânica, ela precisa de massa para existir. Tanto é que quando você calcula a capacidade térmica de um corpo, quer dizer, quanto eu posso colocar ali, depende da massa, né? Depende da massa. Muito do que a gente faz de fototerapia é conversão em calor no lugar correto. Isso tem efeito muito apropriado, porque, por exemplo, eu sou careca. E a razão que eu sou careca é que não tenho irrigação suficiente para a produção de cabelo. Tá certo? Ah, é genético. Eu sei que é genético, mas fisiologicamente falando, eu simplesmente não consigo produzir cabelo. Às vezes, a luz é capaz de ir lá, dilatar os vasos, irrigar as regiões adequadas e produzir cabelo. Para quem tem cabelo ainda, essas fototerapias que prometem combater a alopecia, não no meu caso, mas no caso de pessoas que estão perdendo cabelo, ajuda muito. Existem, inclusive, provas científicas. Tanto é verdade que a L'Oréal está agora lançando terapêuticas para cabelo utilizando fotoativação. E a Philips, grande empresa, também. Muito bem. Normalmente, quando você joga a luz sobre células, etc., há uma alteração considerável do que está acontecendo, principalmente a nível de mitocôndria e membranas celulares. E a mitocôndria é a nossa... Bom, a mitocôndria é a nossa máquina. Se a luz consegue ir lá e produzir alterações, e tem muita gente que estuda isso, inclusive a gente, você promove todo tipo de efeito, como eu vou mostrar para vocês. Aí eu mostrei uma cadeia que pode ser fortemente alterada quando luz incide. Muito bem. Agora, como sempre, a máquina não é 100% eficiente, às vezes um pouco de luz se converte em calor, né? Mas às vezes converte muito em calor. Então pode ter inibição de alguns processos se eles são fortemente aquecidos. Você sabe, as moléculas biológicas gostam de trabalhar numa janela de temperatura muito estreita. É por isso que febre alta pode causar morte. 40 e poucos graus já pode causar morte, porque proteínas podem se degradar. Não é? E frio também não gosta. Mas a luz ela nunca vai esfriar. Nós não sabemos ainda usar os métodos que eu uso para refrigerar átomos, para refrigerar moléculas dentro da célula. Senão, nós poderíamos produzir a morte também para o outro lado oposto. Muito bem. Fazendo isso, tem muitas técnicas que têm sido feitas hoje, né? E combinando com o ultrassom, como eu falei, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas existe aí um problema das doenças, como eu disse, doenças crônicas. As doenças crônicas são degenerativas, principalmente de articulação, né?
você vê pessoas com artrose de joelho ou de braço, e aí vai. E você pode, de alguma maneira, ir lá com luz e também com a combinação de ultrassom, porque precisa de um pouquinho de homogeneização. Essas ondas mecânicas, elas podem ser interessantes, porque elas vão lá dentro fazer uma massagem naquele tecido que está lá dentro. E isso produz, de alguma maneira, melhorias vasculares e melhoria de homogeneização da distribuição de nutrientes, permitindo que a luz complemente o metabolismo e você possa tratar coisas como, por exemplo, artrose e artrite. Não é? Que são doenças crônicas que afetam milhões de brasileiros. A gente tem trabalhado muito na parte fundamental disso. A fibromialgia, todo mundo já ouviu falar dessa palavra, né? Dizem que a fibromialgia ia ser o mal do século. Hoje, se a gente perguntar para uma criança hoje, ela vai dizer que é o Covid, né? O mal do século. Mas, daqui a pouco, nós vamos ter uma vacina para a Covid e aí nós vamos ter que se preocupar com outras coisas de volta. Uma delas é aí a terapia da fibromialgia. Fibromialgia é uma, eu diria, sensibilidade exacerbada. Por alguma razão, a pessoa fica tão sensível que tudo causa dor. Imagine que eu tenho uma sensibilidade exacerbada no braço. O meu próprio movimento começa a causar dor. Aí a vida fica impossível, né? Porque você começa a ter dores que você não tinha antes. E quando isso, de alguma maneira, fica caracterizado, chama-se fibromialgia, são inflamações em regiões sensíveis. E acontece que a laser terapia, combinado com o ultrassom, aplicado em pontos onde são pontos que detonam essa sensibilidade exacerbada. Resolve o problema, consegue trazer as pessoas para um nível de aceite dessa sensibilidade tolerável. E isso tem sido aí um programa nacional que eu estou fazendo agora com essas terapeutas. O tratamento de feridas, úlceras, seja elas varicosas ou diabéticas, também é importante, porque, como eu disse, com luz a gente consegue alterar um pouco a vascularização. Quando você tem uma ferida que não fecha, pessoas idosas e tudo isso, é porque não há provimento de nutrientes para que a ferida feche. Normalmente precisa de vaso e bom metabolismo. Eu acabei de dizer para vocês que luz pode, feito de forma inteligente, com uma boa engenharia em cima, exatamente fornecer esses elementos. E isso tem sido uma área inteira dessa fototerapia, as áreas das úlceras. Aí você fala assim, pô, mas isso aí é importantíssimo? Bom, qualquer um de vocês conhece alguém que tem uma ferida que não cicatriza. Portanto, é importante. E hoje nós sabemos fazer isso muito melhores do que sabíamos ontem. Porque fomos lá entender como que a luz interage. Porque tem ferida que o cara põe antibiótico, isso aí só simplesmente melhora a infecção, mas não produz a cicatrização. Nós temos hoje muita evidência de que luz é regenerativa do ponto de vista de multiplicação celular. Então, já os médicos estão utilizando para cicatrização e combinando com algumas outras coisas, nós podemos evitar a infecção. Então, nós temos feito muito isso para poder trabalhar com isso. Eu sei que meu tempo, o Albert está ficando preocupado com o meu tempo, né, Albert? Eu vou tentar acelerar um pouco aqui. Muito bem. A gente tem trabalhado muito com isso, com diferentes classes do pessoal da medicina, porque quando a gente faz aplicação, nós temos que aplicar em alguma área, né? Se a gente aplicar conhecimento físico para a própria física, nós melhoramos as técnicas de estudo.
Porque nós somos grandes estudiosos da natureza. Eu tenho que estar ligado à medicina, à enfermagem, à farmácia, tudo isso. Isso é uma prova de que a luz pode promover multiplicação celular, como você pode ver aí. Pode promover até um fator de 3 da multiplicação celular. Para o tratamento de Parkinson, nós desenvolvemos uma técnica que envolve pressão negativa, a famosa chupada no músculo. Porque pressão negativa traz sangue, ao mesmo tempo que movimenta o músculo. Inclusive, você pode procurar aí as técnicas, e olha, eu estou publicando nas revistas mais importantes do mundo na área de Parkinson, que é esse Journal of Parkinsonism. E outras diseases aí. Alzheimer, mas Alzheimer não é o que nós estamos fazendo. Se você vê o vídeo, a gente faz a pessoa parar de tremer, simplesmente nutrindo melhor o músculo, dando mais fortalecimento. Tudo isso utilizando esses aparelhos que já são comerciais. Aqui a gente faz a pesquisa. Em geral, ela tem que ser bancada por empresas, porque eu tenho 120 pessoas para alimentar no grupo. Muitas das bolsas, está vindo aí, não está vindo do CNPq nem da CAPES. E a gente, então, desenvolve essas coisas e tem sido muito bom. Bem, eu vou pular um pouco tudo isso, mas eu não posso deixar de fazer a minha pesquisa predileta, que é a pesquisa que faz o pinto crescer. Isso aqui é um pinto que está dentro do ovo, mas através de estímulo fotônico, você pode fazer ele ganhar até 40% mais massa. Aí você fala assim, pô, Vanderlei está querendo agora fazer o crescimento de pinto. Não, não é bem isso. O que eu estou querendo fazer é isso. É uma técnica que ajuda os prematuros humanos. O nenê nasce prematuro, nós somos capazes de ir lá e estimular o metabolismo para que ele consiga atingir mais rapidamente a sua maturidade como bebê. E a gente conseguiu demonstrar isso em... Aliás, deixa eu dizer que o meu trabalho do pinto que cresce lá com fótons, né? O pinto que eu digo é o pinto, o bebê da galinha, né? Ele foi aceito em 24 horas. Foi aceito pelo editor. Ele achou tão interessante. Claro que isso tem aplicações econômicas, né? Você pode produzir galinhas maiores. Mas nós não estamos ainda entrando nessa região. A gente quis mostrar tudo isso como prova de princípio. E o que a gente quer fazer com tudo isso? Algo que a engenharia física precisa trabalhar, que é a radioterapia. O uso da radiação para combater tumores, vocês sabem como funciona? Alguém sabe? Funciona porque a radiação é capaz de ir lá na célula tumoral e alterar o metabolismo dela. Normalmente, você gosta que a radiação pegue a célula quando ela está se dividindo, porque é uma forma de inibir o crescimento do tumor. E se você inibe o crescimento, você provoca a redução e ele desaparece. O problema é que quando você tem um tumor, as células estão em diferentes estágios. Algumas estão dividindo, as outras não. As que não estão são pouco afetadas pela dose de radiação que você dá. O trabalho que a gente está desenvolvendo, e eu investi $1 milhão montando aqui em São Carlos uma facilidade de tratar tumor de rato. Você está vendo como eu também colaboro com os ratos. Essa máquina que você está vendo aí é uma máquina de radioterapia para pequenos animais, ratos. E ela tem um diabo nela, fluorescência, tem tudo. É uma máquina boa. E o nosso propósito com essa pesquisa é preparar as células de um tumor com luz, colocando as células num ciclo metabólico capaz de da radiação ser eficiente na sua atuação. Entenderam? É como eu pegar todo o tumor, colocar todas as células em sintonia. Eu não sei se o Cid está assistindo alguma coisa aqui. Mas não, se ele tiver... Oi? Oi, Alberto. Não temos ele registrado aqui, mas pode ser que ele esteja assistindo pelo YouTube, pessoal. Bom, quem trabalha com ótica sabe uma coisa que chama-se eco. Se cada célula fosse um reloginho, elas estariam em tempos diferentes.
Existem técnicas óticas que permitem colocar todo mundo no mesmo horário, todos os ponteirinhos alinhados. É o que eu estou tentando fazer a nível celular, colocar todas as células no mesmo ciclo celular. Com isso, a gente já demonstrou, nós vamos publicar os primeiros trabalhos, que a gente consegue melhorar a radioterapia. Se eu melhorar a radioterapia, eu posso diminuir a quantidade de radiação. Porque hoje o grande problema da radioterapia é que o dano ainda, às vezes, compete com a doença. Muito bem. Só para vocês entenderem por que eu estou tão interessado em usar a luz para controlar o metabolismo celular. Isso aqui é tudo casos que a gente faz de tratamento de úlceras, já na clínica, com aparelhos que hoje já são comerciais, membranas. Então, eu tive que atuar também um pouquinho em pele artificial para poder fazer o tratamento de tal maneira que a gente combina tudo um pouquinho de tudo isso e faz a ferida cicatrizar. E a gente tem tido um sucesso muito grande, tanto é que eu publiquei um livro sobre isso, junto com os meus enfermeiros e fisioterapeutas. Mas é algo impressionante. Tá certo? Isso aqui eu estou passando para vocês verem. Bom, agora eu queria entrar na parte de controle microbiológico. Todas essas infecções que vocês estão vendo aí na tela, estão vendo na tela, Albert? Vamos. Tudo isso a gente trata hoje com técnicas óticas. Mas nós aqui nós somos importantes em algumas delas. Periodontia, que é a infecção da boca, endodontite. Nós somos importantes aqui na parte genital, no condiloma, que é o HPV de mulheres. E agora nós somos pioneiros no trato respiratório. Eu vou mostrar para vocês que nós já estamos chegando próximo de tratar infecções como pneumonia grave, com iluminação extracorpórea, mas com adição de alguns medicamentos. Agora eu vou entrar no que eu chamo na ação fotodinâmica. Eu tenho que desenhar drogas, eu não, né? Outro time de pessoas fazem drogas fotossensíveis. Tá certo? Inclusive utilizando nanotecnologia, porque aí eu consigo fazer ela chegar melhor no lugar que ela quer. Aí eu vou, ilumino, produzo uma fotorreação e mato as infecções. Tá certo? Luz sozinha, só se for ultravioleta, para matar a infecção. E a onicomicose, nós somos pioneiros na onicomicose, é o bicheiro de unha. Aí você vai falar, mas bicho de unha não mata ninguém, né? Eu concordo. Mas vai lá ver se a sua namorada ou se o seu namorado, se ele quer ter uma unha feia. Ninguém quer ter unha feia. Unha e cabelo... É assim, para as mulheres, então, ter unha com bicho é o crime. É como se fosse uma sentença de morte. Aí elas tomam fungicida. Aí ataca o fígado. Hoje nós temos no Brasil mulheres entre 30 e 40 anos com cirrose hepática. Nós temos um número elevado de cirrose hepática. Aliás, a gente só perde para os Estados Unidos, né? Porque lá você compra fungicida na prateleira. Aqui no Brasil precisa de receita. E não se deveria tomar mais do que uma dose por ano. Mas aí você troca de médico, você engana o farmacêutico, tem todos aqueles golpes que a gente sabe dar. Então, essa técnica está querendo contribuir com isso. Esse aqui é a parte do condiloma. Condiloma é o HPV, não é? É um vírus de transmissão sexual que ele, para mulheres, ele evolui para câncer de colo de útero. Para homens, ele só causa problema. E aqui no Brasil, como no mundo inteiro, está aumentando consideravelmente o número de condiloma, de HPV, oral e anal. O anal ele é muito mais grave, porque a mucosa anal ela não está preparada para tantas lesões. Ela evolui rapidamente para câncer. E o câncer anal é o câncer que você não quer ter, porque tem que fechar o ânus, tem que remover. Você vai viver com aquela bolsinha quase a vida inteira. Então, a gente tem trabalhado, esse é um programa muito interessante,
nós trabalhamos com passando uma pomada. Você está vendo aqui no canto esquerdo, são lesões de HPV. A gente passa uma pomada que penetra nas lesões uma substância que, depois iluminada, leva à morte da lesão. O HPV ele é sistêmico, mas a lesão é o grande ponto de procriação e transmissão da doença. Tá certo? Bom, então a gente tem um programa muito bacana do condiloma e que está dando muito certo. Ele é nacional e financiado pelo Programa Brasileiro da Saúde da Mulher. Muito bem, essa ação fotodinâmica ela é sensacional, porque eu consigo diminuir a quantidade de micro-organismos quando eu ilumino, às vezes 10 ordens logarítmicas. Sabe o que é 10 ordens logarítmicas? É 10 vezes 1 bilhão. Então, é muita redução microbiológica. Aqui eu estava mostrando a onicomicose, eu já falei tudo para vocês, né? Mas os trabalhos que a gente tem feito têm permitido reduzir, tanto é que isso aqui já é técnica comercial, mas tem muito que melhorar. Pra você ter uma ideia, as pessoas não sabem hoje, a ciência não sabe como fazer medicamento penetrar em cartilagem, ou em queratina, ou em material como a unha. Nós não sabemos. Tá certo? A nanotecnologia que está ajudando. Isso aqui é uma unha com bicheiro que você trata e melhora muito. O sistema já é comercial, você põe uma pomada, espera, ilumina durante, acho que 15 minutos e elimina aí as bicheiras. Eu vou começar a mostrar agora para vocês as pesquisas que nós estamos fazendo. Uma delas é limpar o sangue. Você sabe, às vezes você tem doença no sangue, né, sistêmica. Por exemplo, algumas hepatites, assim por diante. Nós fizemos uma técnica aqui que você pega o sangue, separa em células e o plasma, que, aliás, acabou sendo relevante aqui para a COVID, porque a gente limpa o plasma e as células, então isso ajuda aquela transferência de plasma de sanguíneo para que o paciente que aquele negócio de dar imunidade para o paciente que ainda não adquiriu a doença, pegando um paciente que já teve a doença e tirando dele um pouco do sangue. Mas você não pode trazer doença, não é? Então, nós estamos fazendo, inclusive, uma pesquisa nossa agora, é para mostrar que nós conseguimos eliminar no plasma. Você tira a hemácia, células brancas, fica o plasma. Nós conseguimos eliminar vestígios de vírus do Covid que tem ali. Muito bem. E aí você recombina o sangue voltando para a bolsa, mas livre de doença. Bom, esse é o dispositivo que a gente fez, que está sendo testado aí agora. A gente fez um trabalho que o ano passado saiu na Nature e na revista Lancet, que é limpar um órgão para transplante. Nós estamos trabalhando com pulmão no Canadá e aqui no Brasil, fígado e rins. A gente pega pulmão de um paciente que tinha doença e consegue, através do líquido circulante pelo órgão, eliminar, por exemplo, até os vírus da hepatite, de tal maneira que o paciente que recebe sem aquela doença. Tudo isso com luz. A ótica é fantástica, né? Porque você não pode introduzir determinadas substâncias químicas num órgão. Você vai matar o órgão ou matar o paciente que vai receber. O trabalho que nós publicamos na Lancet, que é uma revista médica equivalente à Nature, ou até com impacto maior, foi tratado 22 pacientes que receberam pulmão de doadores que tinham hepatite. E conseguimos demonstrar que poucos desenvolveram a doença. Então, é uma técnica importante. Olha, transplante de órgão é algo que a física tem muito a contribuir. Seja para avaliar o órgão, seja para acompanhar no transporte, seja para preservar, porque ali tem um monte de fenômeno físico que a gente tem que trabalhar. Então, nós estamos trabalhando nisso. Essa aqui é uma outra técnica que eu sou muito orgulhoso, que já é atacar o problema das bactérias resistentes ao antibiótico. A gente trata hoje infecção de garganta, dando um pirulito ou balinha para a criança,
que dissolve, vai para as placas bacterianas da garganta, aí nós iluminamos a boca. Aí os pediatras falaram, as crianças não vão abrir a boca. Criança adora muita coisa, inclusive luz. Se você tiver um negocinho assim que ilumina, ela já abre a boca. E a gente tem conseguido 94% de sucesso na eliminação das infecções bacterianas de garganta. Nós fizemos um projeto com crianças, agora estamos fazendo em adulto, e eu espero que essa técnica vire uma técnica regular, porque infecção de garganta, todos nós vamos ter 1 ou 2 por ano. Isso é um dos problemas do uso abusivo do antibiótico. Mas essa aqui é agora a boa. Imagine que você tem pneumonia. Pneumonia significa grande quantidade de colônias bacterianas no trato respiratório, nas vias aéreas. E como que você combate a pneumonia? Com antibiótico. Só que você toma via oral. Ele tem que ir para o seu sangue e chegar no lugar que não tem sangue, que é a via aérea, tem ar. E o muco que vem da infecção. Se a gente conseguir fazer uma droga inalatória que vai direto na via aérea e que eu consiga ativar por luz, produzindo ação dinâmica e eliminando as placas bacterianas ou as colônias de pneumona que tem lá, eu consigo controlar a pneumonia. Pois a gente conseguiu. Com ratos, nós conseguimos eliminar 100% a pneumonia dos ratos. Aqui tem um gráfico que você está vendo, que a gente pegou 2 grupos de rato. É claro que o rato não tem pneumonia naturalmente, nós temos que induzir. Fizemos ele inalar uma substância. E num grupo que nós não tratamos com luz, isso aqui é um painel de laser que abraça o tórax, tá bom? Eu vou mostrar depois o equipamento para vocês. A gente vai lá e elimina a pneumonia. Nos ratos que nós tratamos, eliminamos 100%. Os que nós não tratamos, morrendo. Hoje nós estamos fazendo um tratamento equivalente, dando antibiótico, não antibiótico, esse tratamento, e já estamos entrando na fase de porcos, porque é o que precisa antes de ir para o humano. Mas já temos a máquina desenvolvida para tratar os humanos. Estamos fazendo em porcos. E aí, para combinar tudo, nós aprendemos como evitar a infecção durante o processo de intubação de pacientes, porque o tubo que você enfia na traqueia é o núcleo para a formação da infecção. Com uma fibra ótica, e a gente funcionalizou a superfície desse tubo, a gente evita infecção. Nós estamos evitando pneumonia durante o processo de intubação. Tanto é que tem um trabalho que vai sair agora no Proceedings da National Academy of Science, que é só sobre evitar infecção durante o processo de intubação com tubos endotraqueais. Esse é um trabalho que, se der tudo certo, vai ser um grande sucesso, porque hoje muitos pacientes que vão para a UTI morrem de pneumonia. Você pegou Covid, mas vai morrer de pneumonia. Porque uma vez que seu pulmão não está funcional, a pneumonia se instala. Se a gente tiver maneiras de limpar, tanto é que eu estou acelerando, eu estou pondo mais estudantes, mais pessoas, e a gente deve fazer os primeiros experimentos com porcos. Era para fazer agora, era para ter feito em abril no Canadá, mas a gente não pode mais viajar. Nós estamos fazendo aqui no Brasil mesmo. E o equipamento está montado, tem 400 lasers infravermelho, porque o infravermelho consegue penetrar até os brônquios da gente. Muito bem. Também temos outros tratamentos aqui, eu vou pular, mas eu quero ir para o câncer rapidamente, para encerrar minha palestra. Nós tratamos muito câncer. Eu faço muita ciência básica para chegar ao ponto de fazer um instrumento. Por exemplo, propagação de luz em meios túrbidos é um dos temas quentes aí desse programa todo, porque eu tenho que iluminar um tumor que está lá no interior da pessoa, às vezes. E eu tenho que fazer a luz chegar lá. E o tumor em si é um tumor também, é um meio túrbido. Às vezes ele absorve pouco, só a droga que eu coloquei que vai absorver, mas eu tenho que fazer a luz chegar lá.
Então, a gente trabalha muito com isso. Modelos de percolação para fazer a droga chegar no target. Né? Isso, nanotecnologia está ajudando muito. Modelos de threshold, modelos estatísticos. Porque eu tenho que garantir que todas as células morrem, ou todos os micro-organismos morrem. Então, eu tenho trabalhado muito com mecânica estatística associado a esses modelos estatísticos. Nós queremos saber o seguinte: por que eu tenho droga que não funciona em alguns micro-organismos? Ou por que não funciona em todos? Ou por que a luz não mata todos? Por que tem uma distribuição como essa que eu estou mostrando? O que é diferente de um para outro? O que é intrinsecamente diferente e o que é populacionalmente diferente? Tá bom? Eu estou começando um experimento novo. Aliás, eu estou precisando de alunos, se tiver alguém que queira se aventurar, que é a gente estudar mitocôndrias, onde a gente vai jogar fóton por fóton. A gente quer chegar ao nível quântico da resposta de moléculas biológicas ao estímulo luminoso. Então, nós estamos montando um laboratório que vai fazer o que eu estou chamando de biologia quântica, porque eu vou trabalhar fóton a fóton, molécula a molécula. Muito bem. Então, você vê, a gente tem que fazer muitas equações de taxa. Parece que não, né? Tudo é tentativa e erro, mas tem muitos modelos físicos que a gente faz para tentar entender o que está acontecendo. Quando eu faço terapia fotodinâmica, eu tenho que garantir que eu não vou destruir a minha molécula antes de destruir o meu alvo. Porque eu produzo o oxigênio singleto, às vezes ele volta e mata a minha molécula, que é aquela que vai produzir outras moléculas de oxigênio singleto para matar. Porque para matar um micro-organismo não é uma molécula de oxigênio singleto, né? Eu tenho que produzir mais ou menos milhares por minuto ali para dar certa coisa. Por cada molécula que eu ponho lá. Então, eu tenho que estudar tudo isso, toda essa fotofísica e fotoquímica conjugada tem que ser estudada dentro de uma célula ou na proximidade de um micro-organismo para dar certo. Bem, nós temos tratado aí na clínica muitos tumores, cavidade oral, tem um programa inteiro de cavidade oral com tumores. Aqui é um tumor de boca que a gente trata. Claro que ainda não é tradicional no mundo, mas vai ser, porque a técnica é muito boa. As drogas melhorando do jeito que estão melhorando e a nanotecnologia ajudando, nós vamos ser capazes de eliminar qualquer tumor que uma pessoa tenha. São tumores orais, né, que são muito agressivos, eles são chamados escamocel carcinomas. Eles são muito agressivos, propaga muito rápido. Todo mundo que tem câncer de boca quer tratar rapidamente. E nós temos conseguido um sucesso muito grande com essas técnicas. Laringe, intestino, nós tivemos um programa de intestino, porque muitas crianças têm câncer de intestino e é uma cirurgia complicada remover intestino. Então, a gente tem trabalhado com isso. Recorrência cutânea de mama, esôfago, tem sido tratado, problema de inner canthus intraoperatório, mas o câncer de pele é um problema para nós, porque no Brasil, vocês sabem quantos novos casos de câncer de pele surgem por ano? 300 mil. 300 mil brasileiros, esse ano, terão câncer de pele. Se juntar os que já têm, nós temos aí uma população de mais de 1,5 milhão de pessoas para tratar. E você acha que dá para hospitalizar todo mundo? Não, não dá. Dá para fazer cirurgia em todo mundo? Desculpa, esqueci de desligar o celular. Tudo bem. Então, nós temos que ter técnicas ambulatoriais que resolvam o problema. Então, nós estamos atuando muito nisso. Fizemos aparelho que fazem o diagnóstico por fluorescência óptica do tumor, que são capazes de enxergar se, por acaso, as células estão devidamente preparadas para receberem o tratamento e fazer o tratamento. Isso foi aprovado pela Anvisa, por isso que nós já estamos muito avançados e o governo brasileiro quer aprovar isso no SUS. Estamos quase nesse ponto, porque é muito bom a técnica. Você passa uma pomada, aí espera um tempo,
remove a pomada, vê se ela se aderiu ao tumor. Deixa eu mostrar para vocês. Fluorescência óptica, você sabe avaliar, se as células tumorais estão com a quantidade dessas moléculas que a gente precisa. E depois você faz a iluminação e imediatamente leva o tumor à necrose. E avalia também por fluorescência óptica ou por técnicas como o FLIM e assim por diante, que vê a parte temporal das fluorescências. Muito bem. Nós temos 100 grupos distribuídos pelo Brasil, inclusive em Recife, mas tem aí no seu vizinho, lá, a Maceió, nós temos em vários locais. Esse é um programa muito bem sucedido, muito bem financiado, onde nós temos conseguido eliminar lesões tumorais a uma taxa elevada. Hoje nós estamos eliminando 95% das lesões que a gente consegue tratar com essa técnica. E eu estou fazendo essa estatística, não é com 2 pacientes, são com 7.200 do nosso programa de câncer de pele. De primeiro, nós estávamos em 83%. Você está vendo como a ciência melhora mesmo algo que você acha que já chegou no topo? Quando a gente acha que chegou no... essa crise está mostrando para a gente que a ciência tem que aprender a trabalhar mais rapidamente, não é verdade? E com o câncer também. Muito bem, nós estamos aí. Você pode entrar lá na página do SUS, do Conitec, e ver que a nossa técnica está sendo considerada para ser aprovada pelo SUS. Estamos quase lá. E agora eu tenho como target aumentar para 97% a eficiência da técnica. Isso equivale ao mesmo nível de sucesso da cirurgia para o câncer de pele. Nós estamos também trabalhando no câncer de colo de útero, num programa muito bacana, né? Ganhamos o Prêmio Mercosul. Você mencionou o Prêmio Mercosul, né? E eu sou muito... eu tenho muitos prêmios aí, inclusive no exterior, mas o Prêmio Mercosul foi o primeiro que chegou e falou assim: pô, isso pode resolver o problema das nossas mulheres. E eu gostei muito de receber esse prêmio, que é prêmio em dinheiro, né? Era $20.000. Hoje seria quase uma pequena fortuna. Na época que eu ganhei, não, o dólar não estava tudo isso. Mas é muito interessante. Aí os prêmios que nós ganhamos, a Sanofi, ganhamos prêmio de empresas americanas, né? Ganhamos o prêmio Mercosul com o tratamento do câncer de colo de útero para mulheres. Como que funciona isso? É simples. Introduz uma pomada no colo de útero, a mulher pernoita com aquela pomada, no dia seguinte o médico retira, faz a iluminação com aquele aparelho que eu mostrei, é um aparelho de uso ambulatorial, e consegue eliminar as lesões de colo de útero. E o meu tempo está se esgotando, eu não posso, mas segurança alimentar é assim, olha, isso não é um problema da engenharia de alimentos, não é um problema do açougueiro, não é um problema do frigorífico, é um problema científico. Hoje nós desperdiçamos quase 40% das frutas que nós produzimos. Vamos olhar aí o Nordeste, a necessidade que nós temos em melhorar a forma de empacotar para que as frutas não se deteriorem no transporte. Para isso precisa de ciência, precisa de muita ciência. Essa ciência pode vir com tudo isso que eu falei para vocês. Nós temos que produzir mais. O Brasil é um dos poucos países que tem chance de expandir a sua agricultura em 60% sem invadir, sem ter que desmatar nada, só usando melhor o que está aí disponível. Isso nós temos que fazer, é uma obrigação. Né? Nós somos... quando de primeiro ia para o Brasil, o pessoal falava assim: Brasil, samba, futebol. Agora o pessoal fala: Brasil, soja, carne. Não é verdade? Mas nós estamos agora sofrendo um momento crucial, porque as nossas carnes têm que estar melhores, mais garantidas, os nossos alimentos não podem carregar agrotóxico, nós temos que produzir técnicas que permitam limpar, descontaminar, empacotar, garantir, e nós não estamos nesse nível. Agora, nós somos, de fato, o berço do mundo.
Ó, uma picanha brasileira custa na China, eu vi no supermercado, o mesmo preço de um terminal de computador. $25. Um terminal vagabundo lá, né? Mas não importa. Então, você vê, nós temos que começar a falar nas commodities tecnológicas. O Brasil tem, sim, ser o fornecedor de comida para o mundo. É só nós que podemos fazer isso. Porque outros continentes não têm as condições que nós temos. Para isso, precisa de ciência. E nós temos trabalhado nisso. Eu montei um grupo aqui no nosso instituto, nos nossos laboratórios, que é o grupo que está estudando como nós podemos, com técnicas físicas, descontaminar alimentos antes deles serem embalados. Ozônio é uma coisa maravilhosa, fototerapia dinâmica. Se você descontaminar um pedaço de carne, o shelving time dele, o tempo que essa carne vai aguentar em transporte é 5 vezes maior. Um melão descontaminado vai demorar 10 vezes mais tempo para desenvolver fungos. Um tomate, um alimento. Nós temos que trabalhar nisso. Eu tenho trabalhado, temos desenvolvido, graças à Embrap, que é um fundo brasileiro de apoio à inovação tecnológica. Nós não podemos nunca abrir mão da ciência básica. Mas nós não podemos também abrir mão de aplicar a ciência básica. No momento, o Brasil é um grande produtor de ciência. Nós temos aí índices muito bons. Mas nós temos que também transformar essa ciência em benefício para a sociedade. E aí vem a inovação. E a gente tem trabalhado muito com isso. Eu não vou explicar tudo isso, mas nós temos agora um balcão aí para uso em frigorífico. Tenho demonstrado coisas interessantes, feito todo tipo de instrumento, inclusive utilizar terapia fotodinâmica para preservar alimentos. A curcumina é um negócio bacana, a gente cozinha já com ela. Por que não já botar um pouquinho do tempero no alimento? Aí já evita, ele já vai um pouquinho temperado. E é interessante que a própria luz ambiente evita que ele pegue contaminantes. Entendeu? Então, eu acho que por aí vai ter muita coisa bem-sucedida na plantação. Por que nós vamos usar agrotóxicos se eu posso usar uma substância que o sol vai lá e mata os bichos? Então, nós estamos trabalhando com isso. Muito com isso. E eu sei que vocês são grandes leitores de trabalho científico, então eu convido vocês para ir na nossa homepage. Nós temos uma homepage com muitos trabalhos. Você entrar no cpof.ifsc.usp.br, tem tudo isso que eu falei para vocês, inclusive com filmes, animações. Mas eu escrevo muito livro, porque é uma forma de você atingir os profissionais. Não é? A gente tem muita gente em engenharia, em medicina, enfermagem, fisioterapia, odontologia, que não leem os trabalhos científicos, principalmente que agora a gente paga para publicar e paga para ler. Nós estamos pagando tudo. Então, eu sempre pego uma coleção de trabalhos e transformo num livro. Pode ser que um de vocês esteja interessado, e eu sou um desses cientistas que dou o livro. Eu não faço dinheiro com os livros que a gente publica, porque eu já pego dentro dos projetos de pesquisa e deixo uma porção de dinheiro para publicar um livrinho que possa chegar aos profissionais. Então, se algum de vocês está querendo um desses livros que está aí, ou está no nosso homepage, pode pedir para a gente, que eu vou ter o maior prazer em encaminhar livremente. Claro que nós temos outros livros que a editora da USP vende, né, como Aplicações da Equação de Schrödinger, aqueles outros livros, né, o laser, etc. Mas esses aí que estão falando sobre da ciência, da bancada, à produção, à solução do problema na sociedade, normalmente nós damos gratuitamente. Então, vocês estão convidados a pedir. Bem, eu queria agradecer esse convite, essa oportunidade de mostrar para vocês um pouco aí do que a gente faz. Mas, olha, eu estou assim, realmente impressionado o que esses momentos que nós estamos vivendo estão trazendo de oportunidade para cientistas como nós, né? Cientistas
que entendem a natureza de um ponto de vista que os outros não entendem. Ser físico é interessante porque o seu ponto de vista é sempre diferente das outras profissões. A gente não olha uma ponte como o engenheiro olha, a gente não olha uma fruta podre como o engenheiro de alimento olha, a gente não olha uma célula como o biólogo ou o médico olha. E é isso que a gente precisa para poder vir e propor técnicas que são completamente distintas daquilo que eles imaginavam, né? Então, eu acho que o momento é extremamente importante, né? Eu vejo alguns estudantes vêm conversar comigo aqui no meu instituto, um pouco desanimado. Eu sei que tem muitos estudantes nessa audiência aqui, né? Então, eu tenho a obrigação de dizer para vocês que o momento, pelo contrário, nós vamos ter que reconstruir. Todo mundo está achando que o vírus vai passar e que nós vamos continuar a nossa vida tradicional. Não, nós vamos ter que reconstruir tanta coisa, nós vamos ter que trazer solução para tantos problemas. Você imagina, eu tava vendo hoje, né? Vamos imaginar o ano que vem, nós já estamos livres do Covid, assim. Aí uma criança apareceu sintomas de Covid na escola, a escola vai fechar. Nossa. Nós vamos viver momentos que nós temos que trazer solução para tanta coisa, né? Que nós nem imaginamos. No momento, nós estamos tentando se proteger. Daqui a pouco, nós vamos ter que se reconstruir. E eu não tenho dúvida que a engenharia física é extremamente importante nesse contexto. E vocês devem refletir sobre isso. Bom, muito obrigado. Se alguém fizer alguma pergunta, eu estarei aqui completamente à disposição. Obrigado. Muito obrigado, professor Vanderlei. Foi uma excelente palestra, muito motivadora, tanto para professores, pesquisadores, estudantes aqui. Certamente, os estudantes do nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física ficarão muito mais entusiasmados depois de saber de tudo que se faz com óptica, com materiais, que são os pontos de expertise de nosso programa, e os participantes que todos têm esse interesse nessas áreas. Então, eu tenho algumas perguntas aqui do aplicativo que eu vou repassar para você, certo? O Wesley Rocha, do Zoom, ele pergunta, professor, o comprimento de onda em 780 nanômetros está dentro da chamada janela biológica, mas a profundidade de penetração deste laser consegue penetrar até órgãos mais profundos, tipo o pulmão, porque nessa região existem muitos outros materiais absorvedores, espalhadores de luz, etc. É incrível, chega. A gente, obviamente, tem muito espalhamento, muita absorção, mas eu preciso de pouca energia para inativar os micro-organismos, né? Eu jogo aqui no peito da pessoa quase meio watt por... Não, desculpa, 250 miliwatts por centímetro quadrado. Não queima, né? Mas já deixa a pessoa sentindo um pouquinho de calor. Lá dentro chega a 10 miliwatts por centímetro quadrado, que é suficiente para uma iluminação de 20 minutos eu inativar os micro-organismos. A gente fez já a demonstração com porcos, que tem mais ou menos a estrutura da pessoa. Agora, nós queremos trabalhar com fótons que penetrem cada vez mais profundo. Para isso, eu tenho que ter droga capaz de fazer esse mecanismo naqueles comprimentos de onda. Isso. Outra pergunta do Wesley Rocha também, ele quer saber quais são os comprimentos de onda que são mais eficientes para aquelas aplicações de cicatrização que o senhor falou. Olha, normalmente, a cicatrização, ela trabalha muito bem na faixa dos 640 aos 690. Funciona muito bem a cicatrização, que é bastante absorvido naquela região depois da derme, que é onde tem os vasos. Então, você, de alguma maneira, dilata vasos, faz o supply de nutrientes e produz também a formação de mais vasos. Né? Para acelerar a cicatrização, você tem que ter nutrientes, mais células em mitose para regenerar o tecido, mas não adianta ter mais células dividindo se não tem nutrientes para elas reformarem o tecido. Mas isso aí tem bastante na literatura. Aí.
Certo. Tem duas perguntas que têm o mesmo tópico, do Luiz Antônio Setti e do Francisco Leandro. Ele disse: você já trabalhou com pesquisas desse tipo na influência sobre HIV? E se, já que se usa atualmente esse tipo de técnicas para limpar o sangue dos vírus, tem como usar isso para doenças tipo HIV? Eu não trabalhei sobre o HIV. Eu trabalho sobre o HPV, que é o papilomavírus. Mas, normalmente, os vírus eles têm algumas características comuns, né? Ninguém precisa testar o vírus HIV para saber que... Agora, o vírus HIV já fizeram, para ser mais objetivo, pessoas já fizeram ensaios e conseguiram redução viral. Né? Mas aí eu tenho que ter, assim, muitas vezes ele está escondido dentro da célula, o HIV, né? Então, você tem que produzir maneiras de remover o vírus para descontaminar. Mas há possibilidade de descontaminação com circulação extracorpórea. E eu acredito que daqui a pouco nós vamos ser capazes de desenvolver moléculas inteligentes que vão se pregar no vírus. Aí eu dou um banho de luz na pessoa várias vezes e, com isso, consigo diminuir a carga viral, que é tudo que eu preciso para essas infecções sistêmicas. Ok. O Fernando Brito, ele pergunta como é a eficiência dessas técnicas de tratamento ótica comparado às convencionais. Por exemplo, quantas sessões em média são necessárias para tratar o câncer de pele com essas técnicas? Apenas uma? Uma sessão. Tudo que eu mostrei é sessão única. Nossa. A gente está trabalhando em técnica. Agora, o tratamento da ferida ele é mais progressivo, envolve várias sessões. Parkinson, aquelas técnicas que estavam lá em cima, de fototerapia, normalmente elas têm que ter um trabalho de integração. Agora, a terapia fotodinâmica, não, é um single shot. Bum! Eu mato tudo que dá ali. Veja bem, a terapia fotodinâmica é bom para matar. Tudo que eu quero matar é bom nela. Tudo que eu quero regenerar e tal, não. É melhor. Se bem que hoje nós temos um novo conceito aí, que você consegue, dando um pequeno dano, subdose, você consegue estimular a célula a progredir. Ok. O Pedro Silveira, ele pergunta, já que você tem essa experiência em trabalhar com vários produtos finais, né? Como funciona a patente das tecnologias e instrumentações desenvolvidas? E, obviamente, se existem muitas empresas privadas interessadas, que você já comentou um pouco sobre isso também. A patente hoje já evoluiu muito, no passado era mais difícil. Hoje as patentes são licenciadas rapidamente. A Universidade de São Paulo hoje consegue licenciar uma patente em um mês. Essa de limpar órgãos para transplante, ela é mundial. E ela já está sendo licenciada no Canadá. E o problema é que o pesquisador é colocado um pouquinho de lado quando a universidade lida com advogados, o que eu acho um erro, né? Eu acho que o pesquisador deveria participar mais ativamente. Eu tenho uma patente também na Europa, em Portugal, do tubo endotraqueal, que também tem duas empresas interessadas. Eu tenho, acho que um total de 60 ou 70 patentes. Destas, eu tenho umas 10 ou 12 que já estão incorporadas em produto e que são licenciadas, quer dizer, já estão na mão de empresas. Professor, a gente certamente não vai conseguir repassar todas as perguntas, os elogios que temos aqui no aplicativo. Eu finalmente gostaria de que você simplesmente dê algumas pequenas palavras sobre os equipamentos que a gente vem observando, que seu grupo de pesquisa vem desenvolvendo para o tratamento dessa pandemia. A gente recentemente viu uma reportagem, por exemplo, de um equipamento tipo um exaustor que servia para limpar o ar de uma sala pequena, e entre outras coisas, utilizando luz ultravioleta. Você poderia comentar rapidamente sobre essas coisas que estão desenvolvendo? Claro, Albert. Eu trabalho com ultravioleta já faz uns 10 anos, né? A gente descontamina líquidos circulantes, etc.
Então, a gente já vinha utilizando, não começamos ontem matar micro-organismo com ultravioleta, claro. E é assim, olha, o ultravioleta é um dos agentes físicos microbicidas que matam bactéria, vírus, fungos. Ele é o melhor que tem. Não tem nada melhor que ele. O único problema é que ele também não é muito amigável às nossas células, né? Uhum. O olho, se você ficar olhando uma lâmpada ultravioleta, ela queima a retina. Pode causar cegueira, inclusive, se for ultravioleta A. Então, o grande segredo aí está em utilizar, manipular adequadamente o ultravioleta. É, claro, mas se você... Tudo que se diz aí, que se eu ponho um monte de lâmpada ultravioleta na minha sala, eu mato vírus que estão ali, onde a luz incidiu, né? Óbvio, porque a luz não dá, ela não está fazendo curva embaixo da mesa, entrando dentro do pacote de bolacha, isso ela não faz ainda. Realmente mata, e é muito eficiente. Mas, então, aquele rodinho que está aí na internet, pô, a patente daquilo é 2015. Aquilo está no mercado desde 2016, não é de hoje, né? O rodão, essas coisas todas que a gente fez, são coisas que vieram já no passado. Agora é que o pessoal falou, pô, tem isso aqui. Aí vem fazer entrevista. Mas, sobre o ar. O ar é um problema complicado. Porque assim, ó, eu estou de máscara, certo? Aí, eu aqui na minha sala tirei a máscara. Eu vou num lugar, não tem ninguém, eu às vezes até tiro a máscara para lavar, Só que se alguém passou ali, naquele ambiente, e deu uma tossida, o aerosol que ele produziu contaminado está ali por horas. Então, o ar é algo que nós temos que se preocupar, né? No ar tem mais de 100 milhões de bactérias, vírus, etc., por decímetro cúbico. 100 milhões. Não é isso? Entre eu e a tela do computador aqui, que tem mais ou menos 20 centímetros, está passando 100 milhões de micro-organismos. E o que acontece? O aerosol, tudo isso, nós temos que ter sala que tem várias pessoas. As pessoas não sabem se estão doentes ou não. Então, nós achamos que circular o ar ou promover a decantação do aerosol é algo importante para diminuir os riscos. Nós fizemos um tubão, que por acaso eu tenho um aqui na minha sala, está aqui do lado, está ligado. Então, o que a gente faz? A gente faz um fluxo laminar que puxa por baixo e solta por cima, de tal maneira que o fluxo é maior embaixo do que em cima. Quem já estudou a equação de Bernoulli sabe, maior velocidade, menor pressão. Portanto, eu forço as partículas a decantarem, circulando. Além do que, eu passo por um reator de ultravioleta e mato, né? Claro que a gente fez um monte de ensaio. Então, a cada 15 minutos, esse sistema consegue descontaminar mais ou menos 100 metros cúbicos de aerosol contaminado. Bom, e aí, hoje eu recebi aqui o pessoal da... Opa, entrou alguma coisa diferente aí. Deixa eu fechar aqui só isso. Fechar a apresentação para ficar... Hoje entrou... Vocês estão me vendo ainda? Sim. Uhum. Tá. Agora eu estou vendo um monte de gente, que bom. É. Hoje entrou aqui, nós tivemos a CBF, que vai recomeçar o futebol sem telespectador, mas no campo. Eles estão preocupados com o vestiário, né? Porque o vestiário passa todo tipo de gente preparando o vestiário, o jogador ir lá antes de entrar no campo. E eles resolveram adotar esse sistema aqui, de circular o ar, descontaminar, para evitar. Eles vão estar de máscara, tudo isso, mas o ar pode ser um problema. Então, mas eu uso muito ultravioleta e eu sigo as recomendações do FDA americano e da Vigilância Sanitária brasileira, que o problema não é que mata ou não mata. Isso aí já está provado. Se você abrir aí o Google, você vai ver que tem
300 trabalhos mostrando que ele mata o vírus do Covid. A questão é, como que eu faço isso sem matar as pessoas, né? Quando não tem pessoas na sala, parece que é mais simples. Mas, mesmo assim, tem que tomar cuidado, porque o ultravioleta, ele degrada as coisas, né? Plásticos, etc., são facilmente degradáveis com ultravioleta. Então, a minha ideia é sempre usar ultravioleta confinado. É trazer as coisas, ou um rodinho que passa na superfície, as coisas assim, né? Para não expor o que não precisa. Eu não sei se eu dei aí uma resposta àquilo que você queria. Não, Mas eu sim, tenho uma equipe grande, eu tenho 12 pessoas trabalhando em técnicas com ultravioleta hoje. A gente aprendeu muito de ultravioleta, como que ele degrada o material genético. O ultravioleta é legal porque ele rebenta as moléculas genéticas. DNA, RNA do vírus, da bactéria, aí acabou, matou aquilo, ela não reproduz. E ele também destrói membranas lipídicas, né? Aquelas lipoproteínas que formam as camadas dos micro-organismos e dos vírus. O ultravioleta arrebenta aquilo em no time. Por isso que em um segundo você põe ultravioleta, em um segundo aquilo inativou todo mundo. Os caras falam, mas só um segundo? Só um segundo. Eu acho que são Um joule estratégias. por centímetro quadrado depositado onde tem vírus é suficiente para arrebentar. Um joule é 1 watt por segundo. Tá certo? São esse tipo de aplicações, eu acho que é o que a forma que a ciência vai contribuir tanto para a retomada, como o senhor fala, né, para a retomada de atividades que a gente vai viver nas próximas épocas. Então, eu agradeço mais uma vez, professor Vanderlei, pela sua palestra. Nós somos um grupo novo aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que está desenvolvendo esse programa de engenharia física. Então, como o Vocês senhor estão na não tem... rural, né? Eu achei que Sim, estava nós na somos... federal. Desculpa minha Não, engano. Não, é verdade, é verdade. temos vários pesquisadores formados lá, inclusive eu fui formado lá com o grupo do professor Cid, temos o professor Rafael, vários outros pesquisadores aí. Então, como a gente está abrindo esse programa novo de engenharia física, e já que o senhor não tem colaboradores por aqui, por Pernambuco, então certamente a gente está interessado em poder contribuir com as pesquisas de forma geral. Eu agradeço mais uma vez, foi uma ótima, excelente palestra. Eu que agradeço. Eu, às vezes, recebo muito e-mail todo dia de alguém de alguma escola pedindo informações desses aparelhos. Esses aparelhos aí, olha, é muito simples. Agora, eu tenho desafios maiores, nos quais eu queria contar com o intelecto depositado nas diversas escolas espalhadas pelo país. Descontaminar órgão, ser capaz de combater as bactérias resistentes. Aí tem desafio grande para a gente, tá bom? Então, se tiver alguém querendo colaborar aí, as portas estão abertas. Entraremos em contato, professor, certamente. Muito obrigado. Então, Tchau eu para vou todo mundo. passar. Tchau. Pessoal, eu vou passar agora a palestra para o professor Rafael, para dar as palavras de encerramento do nosso workshop. Pessoal, gostaríamos de agradecer a presença de todos. Foram 2 dias extremamente enriquecedores, com palestras maravilhosas, né? E fomos premiados aí com a aceitação do convite do professor Vanderlei Banhato para fechar realmente com chave de ouro esse evento. Acho que, professor, depois o senhor pode dar uma lidinha aqui nos comentários, que o pessoal, o público, está realmente em êxtase, né, pela forma como o senhor conseguiu motivar, né, os estudantes. Isso é muito importante, mostrando que a física ela interage com várias áreas e tem inúmeras aplicações e tem muitas possibilidades para quem realmente tem interesse em trabalhar sério, como o grupo do senhor vem desenvolvendo aí com seus alunos. Então, foi extremamente enriquecedor para todos nós. Agradecemos também todos os professores que deram suas palestras, que contribuíram com nosso evento, com suas palavras. Foi realmente
extremamente importante, todas elas foram extremamente elogiadas. As comunicações orais pelos estudantes também foi um ponto alto aí do evento. É diferente de outros eventos que as comunicações orais ficam, às vezes, em momentos separados. O nosso foram entre duas palestras, então foi realmente... Valorizamos aí a presença dos estudantes para que os professores também pudessem assistir às palestras dos estudantes. E aí o nosso sentimento é de alegria, é de dever cumprido. A gente acredita que o workshop tenha cumprido seu papel aí nessa pandemia, de motivar todos nós a continuarmos trabalhando, a buscar a solução, não se acomodar, como o professor Banhato aí bem mostrou, as várias soluções. E aí fica essa mensagem para todos nós, né? Que a gente tem que seguir trabalhando, acreditando que o fruto do nosso trabalho vai realmente possibilitar que tenhamos sucesso frente a esse momento tão difícil. A gente agradece todo mundo. Para a gente encerrar, antes de encerrar, eu gostaria de fazer um pedido aqui para todo mundo. Ó, façam que nem eu, ajeitem o cabelo, ajeitem a camisa, esperem um vídeo que a gente vai querer tirar uma selfie, a gente vai liberar o áudio também de todo mundo. Dar uma salva de palmas tanto para o evento, quanto quem encerrou aqui o evento. Vamos lá, dar uma palma, todo mundo pode liberar o áudio. Galera, foi muito bom contar com vocês. Lembre-se que as inscrições do nosso programa de mestrado em Engenharia Física estão abertas. No futuro breve estaremos em várias colaborações com o professor Banhato. Estamos aí, vamos mandar vários e-mails, agradecemos aí as palavras e o convite e a porta aberta deixada pelo professor Banhato. Pessoal, é isso aí. A gente vai tirar vários prints aqui da tela com todo mundo aparecendo. Queremos agradecer a todos vocês e no próximo ano teremos o segundo workshop internacional da pós-graduação em Engenharia Física. Aguardem que teremos outros eventos como esse. Valeu, pessoal. Obrigado a todos e um excelente final de tarde. Tchau a todos. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Oi, meu amor. Profissionais, sejam artistas, né, que eles tenham consciência, que eles percebam que